estamos aqui para te agradecermos pela tua graça maravilhosa e bendita que nos alcançou. Estávamos perdidos debaixo do engano, mas a tua mão forte nos trouxe para a tua maravilhosa luz e nós te agradecemos por esta grande vitória, por esta grande bênção que nós recebemos de ti, apesar de não merecermos coisa alguma das tuas mãos, mas nós te agradecemos por tudo que tu tens feito por nós, por tudo que tu tens nos dado. Te pedimos, Senhor, que nos ilumine nesta noite, nesta aula, para que possamos não só aprender, mas apreender tudo que for ensinado aqui para nós e que possamos colocar em prática, Senhor, no nosso dia a dia, que possamos sempre nos lembrar de que vivemos para a glória e para a honra do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Legal. Não sei se vocês acompanham depois a transmissão, o link que fica disponível no YouTube, mas geralmente tem acessos aí de mais de 200, quase 300 pessoas assistem partes do vídeo, ou assistem o vídeo todo, tá? Então tem dado um acesso legal aí para esse conteúdo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Bom, vamos lá. Então essa aula é baseada no 10º capítulo, né, do livro Homens de Verdade, livro que a gente já tem seguido aí, já estamos dobrando o cabo da Boa Esperança, né, chegando no finzinho do livro. E aí, logo na introdução desse capítulo, ele joga uma pergunta para a gente, né? O que você pensaria de um pai que foi responsável por criar os seguintes filhos? Um filho abusou sexualmente da sua meia-irmã e depois foi assassinado pelo seu irmão em retaliação. O filho que assassinou o irmão passa a liderar uma rebelião contra o seu pai e é violentamente morto como resultado. E, mais tarde, um terceiro filho levanta rebelião contra seu pai. E só o quarto filho que é o herdeiro designado. Né? E a gente... ele faz a pergunta, né? Não é exatamente um modelo de família, certo? Não é aquela família de comercial de margarina, né? E ele pergunta também, onde estão o amor e o respeito pelo velho pai? Você consideraria o pai desses malfeitores um modelo de liderança espiritual? Ou mesmo um cara mais ou menos decente? E daí ele revela, né? Se você conhece bem a Bíblia, reconhece que esse é um breve resumo da história dos filhos do rei Davi. Sim, o homem que agrada a Deus, autor de pelo menos 75 salmos, aquele rei Davi. Daí eu fui buscar lá, né, o que o profeta Samuel disse sobre o Davi. Ele falou para o rei Saul, né? Tá cortando o Neto. Samuel chegou para Saul e disse: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, Samuel cita Davi como um homem que agradava a Deus. E olha só o que os filhos desse homem foram capazes de fazer, né? Mas, em seguida, ele mostra vários outros exemplos, né? Mostrando que Davi não foi o único homem de Deus, né, que teve seus filhos fazendo ele passar vergonha, né? Então, Jacó, né, os filhos de Jacó odiavam tanto seu irmão José que queriam assassiná-lo, até que perceberam que poderiam livrar-se dele e obter lucro simplesmente vendendo a escravidão. Mas também teve os filhos de Eli, Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, estavam envolvidos em constantes pecados sexuais, tão flagrantes e escandalosos que eram conhecidos publicamente entre os israelitas, e abusavam dos sacrifícios de animais do templo, do tabernáculo em Siló, para ganho pessoal. Eles foram tão perversos que Deus destruiu toda a sua casa. Quem conhece a história aí, né? Eli era o sacerdote, os dois filhos começaram a fazer toda essa bagunça aí.
Aí eles foram para a guerra, carregando a arca. Chegou lá na guerra, eles perderam a guerra, levaram a arca embora, morreram, né? E voltou o mensageiro para contar, e a hora que contou para Eli, ele caiu da cadeira e morreu. E sobrou Samuel, né? Que não era filho de Eli, mas foi criado um filho de Eli, né? Esse que foi o único fiel ali da história, né? Mas os filhos dele também eram tão corruptos que os anciãos de Israel pecaram, exigindo um rei como os das nações, em vez de se submeterem à sua aliança, à sua liderança. Então, na sequência, né, vários homens de Deus. Ele fala também de Ezequias. Ezequias é interessante, porque foi um grande rei, né? Grandíssimo rei. E ele fala, pior ainda é o caso do filho do rei Ezequias. Lembra-se de Ezequias? Ele foi o grande rei que orou ao Senhor durante o cerco de Senaqueribe, de modo que o exército assírio foi completamente exterminado fora das muralhas de Jerusalém. O filho dele, ninguém menos que o Adolf Hitler do Antigo Testamento, o rei Manassés, o líder perverso que colocou estátuas de Moloque no vale de Cedron para tornar o sacrifício de crianças mais acessível a toda a nação. Olha só, sacrifício de crianças. E ele ainda fala sobre o rei Josias. Depois houve o grande rei reformador Josias, o último rei justo de Judá. Por que ele é o último rei justo? Porque os filhos dele, os 3 filhos, governaram injustamente depois dele. Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Então a gente vê aí uma série de pais tementes a Deus e que foram muito elogiados, né, no seu relacionamento com Deus, mas que deixaram de lado a questão da paternidade, né? Pecaram contra Deus na questão de paternidade. E então o autor volta a falar de Davi, né? Ele conta sobre o Adonias, terceiro filho de Davi, né? Se vocês lembram ali que eu contei, ele foi o cara que se levantou contra Davi e depois no fim acabou sendo morto. E a Bíblia fala, assim, o autor fala assim, qual é o problema com todos esses homens citados pela Bíblia? E a Bíblia responde claramente dizendo sobre Adonias, o terceiro filho de Davi. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? E daí ele fala, como um pai deve minimizar esses danos na vida de seus filhos? E até eu fiquei curioso que a hora que eu fui transcrever isso aqui, eu falei assim, como um pai deve, parece que deveria ser como um pai pode minimizar esses danos na vida de seus filhos, né? Mas ele escreveu como um pai deve minimizar. E eu falei, bom, ele está certo. O pai deve minimizar esses danos na vida de seus filhos. E a resposta é o chamado do pai para guardar seus filhos por meio da disciplina amorosa que os preserva do mal. Ou seja, na aula passada a gente falou sobre cultivar os nossos filhos, e nessa aula a gente vai falar sobre guardar os nossos filhos. E como ele está falando que a gente vai guardar os nossos filhos? A partir da disciplina amorosa. E aí ele entra num capítulo, num subcapítulo ali, né, chamado O Chamado para Guardar o Coração da Criança. E eu ressaltei aqui o coração, né, porque na hora que eu li isso aqui eu me lembrei das aulas de aconselhamento bíblico, né, que o John Stott tem uma frase sensacional sobre isso, que é um trocadilho, né, mas que está muito correto, que é o coração do problema humano é o problema do coração humano. Os nossos problemas, todos eles, começam no nosso coração. Então, é o que o John Stott está falando aí. Qualquer problema que você possa ter, se você parar para pensar e for buscando mais fundo, cavando mais fundo, você vai chegar à conclusão que o problema é o seu coração. Ah, eu tô com falta de dinheiro. Tá? Se você cavocar
e for mais fundo, você vai descobrir que o problema é o seu coração. Ah, eu tô até com problemas de saúde. Ah, tô com problema de saúde. Se você cavocar, você vai descobrir que o problema é o seu coração. E hoje a nossa cultura identifica o coração como a fonte dos nossos sentimentos. É muito comum, né? Quando se pedirem para a gente desenhar alguém apaixonado ou para fazer uma figura sobre o amor, é muito provável que a figura de um coração vai fazer parte desse desenho, né? Um cara apaixonado, você vai desenhar o cara e um coraçãozinho atrás. Então a gente sempre identifica muito o coração com sentimentos. Mas nos tempos bíblicos, isso era muito diferente. Nos tempos bíblicos, né, no contexto bíblico, o coração era visto mais como um centro da inteligência, do pensamento e da vontade. Aquilo que hoje a gente pensa sobre a cabeça, sobre o cérebro, na época, no contexto bíblico, eles pensavam sobre o coração. O coração era considerado o trono da mente e das decisões, e muitas vezes era usado para se referir ao centro do ser humano. Então aqui nesses versículos, olha só, mas aquilo que procede da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, tudo isso daqui, né? Mas vamos só focar nesse começo, olha, do coração saem os maus pensamentos. Tá vendo como o pensamento para eles não era na cabeça, era no coração. Aqui no Salmo também, ó, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Mais uma vez, ele está usando o coração e está associando isso à meditação, ao pensamento. Então, no contexto bíblico, quando a gente está falando do coração, a gente não está falando exatamente de emoções. Até pode ter alguma ligação com emoções, mas o foco ali é falar sobre o nosso eu, o nosso pensamento, né, a sede dos nossos pensamentos. E aqui, ó, só para exemplificar, as vísceras que eram mais associadas às emoções e aos sentimentos. Né? Já ouviram quando a pessoa fala que está com borboletas no estômago, ou às vezes ela fica com medo e precisa correr para o banheiro? Então, eles tinham essa ideia de que, olha, os pensamentos estão no coração e as emoções estão nas vísceras. E aqui um versículo de exemplo, ó. Não tenho eu, isso é Deus falando, né? Não tenho eu a Israel por filho, a Efraim a minha primogênita? Tantas vezes quanto falo contra ele, tantas vezes ainda me lembro dele. Por isso as minhas vísceras se comovem por ele. Tá vendo? Deus está usando de linguagem figurada, é lógico, né? Porque Deus não tem vísceras, né? Deus é espírito, mas para que as pessoas possam entender, né? As pessoas com quem ele está falando possam entender o que ele está querendo dizer, ele está falando, as minhas vísceras se comovem, né? Querendo dizer, olha, os sentimentos estão nas vísceras, né? É ali nas vísceras que ele se comove, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu me lembrei, quando eu li esse título, o chamado para guardar o coração da criança, eu me lembrei daquele versículo famoso, né? Em Provérbios, né, é Salomão falando com seu filho e fala, filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os ouvidos. E vai falando e chega aqui, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, Salomão está falando com o filho dele e está falando para ele guardar o coração dele, guardar os pensamentos dele, né? E a gente tem que auxiliar, né, como pais, né, a nossa missão é guardar o coração da criança, guardar os pensamentos da criança. E daí o autor escreve assim, ó, de acordo com a Bíblia, a ameaça mais grave que nossos filhos enfrentam não é física, algum acidente ou agressão, embora esses possam ser perigos reais. A ameaça mais grave é espiritual, a terrível ameaça do poder do pecado em ação em seus próprios corações.
A cultura jovem nociva que observamos no capítulo anterior, por exemplo, é uma ameaça apenas porque nossos filhos têm uma natureza pecaminosa que os torna suscetíveis à influência do pecado. Isso é uma coisa que eu aprendi nas aulas de aconselhamento, que se você, vamos supor que você tivesse o poder de escolher entre, olha, eu vou curar o coração da pessoa ou eu não vou trazer mais nenhuma influência negativa para ela. Eu posso escolher entre uma coisa ou outra. Eu vou curar o coração da pessoa, deixar ele são, ou a outra opção é, eu não vou deixar entrar mais nenhuma influência externa que possa influenciá-la para o mal. Qual que a gente deveria escolher? A gente deveria escolher curar o coração, porque é ali que vai, se a pessoa tiver o coração puro, curado, pode vir a influência que vier e ela não vai pecar. Mas o contrário não. Mesmo que não venha nenhuma influência, se o coração da pessoa não tiver curado, ela vai pecar mesmo assim, sem ter nenhuma influência externa. E aí ele faz um comentário sobre um livro do Ted Tripp, que eu vou falar mais para frente, mas que eu recomendo bastante, e ele fala, existem coisas dentro do coração do mais doce bebezinho que, ao permitir-se brotar e crescer à plenitude, acarretam sua eventual destruição. Isso é um ponto importante, gente. Muitas vezes a gente tem filhos pequenos, recém-nascidos, ou muito pequenos, e a gente tende a achar que eles não pecam. Eles são tão puros que talvez nem pequem, né? Não sejam pecadores. Mas sim, eles são pecadores. E uma vez que eu entendi isso muito firmemente foi quando eu estava lendo as Confissões de Agostinho. Em suas Confissões, o Agostinho ele fala, basicamente as Confissões de Agostinho é o seguinte, Agostinho repassando a vida dele inteira limpo e confessando seus pecados a Deus, né, e agradecendo a Deus por ser tão misericordioso com ele, né, apesar de tantos pecados que ele teve na vida. Para quem não sabe, Agostinho ele viveu no quarto século, né, depois de Cristo, e ele foi um homem bastante devasso antes de se tornar cristão, e foi um dos principais bispos da época, né? Até hoje é considerado um dos principais bispos da história. Muitos escritos importantes para a igreja, mas ele foi um homem muito devasso antes disso. E ele escreveu assim, quem me poderá lembrar os pecados cometidos na infância, já que ninguém há que diante de ti seja imune ao pecado, nem mesmo o recém-nascido com um dia apenas de vida sobre a terra? Tá vendo? Ele está comentando aqui, ó, nem mesmo o recém-nascido é imune ao pecado. Mas tudo bem, isso ele só está comentando aqui, né? E lá embaixo ele fala assim, ó, portanto, então daí aqui ele vai falando, ó, quem se não pequerrucho, onde vejo a imagem daquilo que não lembro de mim mesmo, qual era então o meu pecado? Seria talvez o de buscar avidamente aos berros os seios da minha mãe? Se mostrasse hoje a mesma avidez, não pelo seio materno, é claro, mas pelos alimentos próprios da minha idade, seria justamente escarnecido e censurado. Meu procedimento era então repreensível. Mas como não teria podido compreender as reprimendas, nem a razão, nem os costumes permitiam que eu fosse reprovado. Ou seja, ele fazia errado quando estava buscando o seio da mãe aos berros. Só que como ele não ia entender, não ia adiantar explicar para ele que não devia fazer isso, ninguém repreendia ele. E daí ele conclui que a inocência das crianças reside na fragilidade dos membros, não na alma. Ou seja, a alma da criança não é inocente. Ela só é tão frágil, né, os membros, o corpo dela é tão frágil que isso que dá inocência a ela. Não adianta você repreender, mas não quer dizer que ela não está pecando.
né? E mais para frente ele fala, ele está contando, né, sobre as coisas que ele passou, né, quando era ainda bebê. Ele não se lembra, evidentemente, disso, né, mas ele fala, inclusive no livro, olha, isso eu não sei, mas as pessoas me contaram que eu fazia isso. E também eu vejo todos os outros bebês fazendo, então eu entendo que eu fiz isso também, né. E olha o que ele fala. Pouco a pouco ia reconhecendo o lugar onde me encontrava e queria manifestar meus desejos às pessoas que deviam satisfazê-los, mas não conseguia, porque eles estavam dentro de minha alma e elas estavam fora. Os desejos estavam dentro da alma dele e as pessoas estavam fora. E através de nenhuma percepção teriam podido penetrar no âmago de minha alma. Como ele não sabia falar, as pessoas não conseguiam penetrar na alma dele para saber o que ele estava querendo. E assim eu me debatia e gritava, exprimindo uns poucos sinais proporcionais aos meus desejos, como eu podia e de maneira inadequada. E olha só isso aqui. Se não me obedeciam, ou porque não me entendiam, ou por medo de me fazerem mal, eu me indignava com essas pessoas grandes e insubmissas, que, sendo livres, recusavam ser minhas escravas. Chorando, eu me vingava delas. Olha só, ele reconhecendo o pecado que existe nas crianças, né? A criança parece inocente, né? Mas ela também peca, né? Quando ela está exigindo que as pessoas obedeçam às ordens dela ali, ela está pecando também. E daí ele conclui aqui: assim são as crianças, como depois pude observar. Inconscientemente, elas me informaram daquilo que eu tinha sido, melhor do que os meus competentes educadores. Então, gente, essa história de que criança é inocente, criança não peca, é furada. A criança peca também. E eu estou vendo aqui por Agostinho, né? Estou mostrando aqui por Agostinho, mas quem já teve criança já pode concordar comigo, e quem não teve, preste atenção nos seus filhos. Você vai ver que eles realmente, eu já criei 3. Você vai perceber que mesmo a criança mais recém-nascida ali, pequenininha, ela tem o pecado nela também, ela peca também. E aí o autor coloca que a gente deve buscar a obediência dos nossos filhos. A autoridade dos pais para guardar, portanto, tem a obediência dos filhos como seu objetivo imediato e urgente. Então, né, se a gente quer guardar os nossos filhos, a gente tem que buscar a obediência deles, fazer de tudo para que eles nos obedeçam. Em contraste com os valores amplamente pregados hoje em dia, a Bíblia ensina que os filhos devem obedecer a seus pais. E os pais, por sua vez, devem governar seus filhos. Né? Se o filho deve obedecer, o pai deve governar. Cada um tem que fazer a sua parte nessa história. Deus disse a respeito de Abraão: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Olha aqui, Deus falando para Abraão que ele escolheu ele para ordenar a seus filhos. Abraão devia comandar a sua casa em obediência piedosa ao Senhor. Isso significa que os pais, especialmente, devem tomar e executar as decisões sobre seus filhos. Então, aquela história de deixar a criança escolher tem que ser usado com muito cuidado isso, tá, gente? Quando a gente deixa de escolher pelos nossos filhos, tem a sua importância isso, né? Porque a gente tem que ensiná-los a decidir também, principalmente os homens, né? Mas, por outro lado, também, a gente tem que ficar muito de olho nas decisões que eles estão tomando, né? E ensinar para eles também que, olha, você ainda é criança, você ainda é pequeno, você não sabe o que você vai escolher, né? Eu vi esses dias um vídeo bastante interessante, né? Que a pessoa chega para um menininho, acho que ele tem por volta de 1 ou 2 anos, e a pessoa chega para ele, a criança mal fala assim, mas fala com dificuldade. E a pessoa chega e fala assim: olha, aqui, ó, eu tenho aqui 2 bolachas Oreo, coloca de um lado, e do outro lado uma pilha de notas de dólar, né, que ele fala que tem $1000 ali.
E daí ele chega para a criança e fala assim, olha, você prefere essas 2 bolachas Oreo ou essa pilha de dinheiro aqui? E a criança, sem dúvida nenhuma, ela vai direto nas bolachas. Não, eu quero essas bolachas. Mas você tem certeza disso? Claro, eu quero as bolachas. E ele vai e dá as bolachas para a criança. E daí a conclusão do vídeo é, olha, a criança não sabe escolher nem entre uma bolacha e $1.000, o que é melhor, né? Você vai deixar ela decidir coisas importantes, né? O vídeo era sobre a questão de trocar de sexo, né? Sobre essa moda agora que está de se falar em deixar a criança escolher o sexo dela. Então, a criança não consegue nem escolher entre 2 bolachas e $1.000, você vai deixar ela escolher o sexo dela? Coisa importante que vai refletir para o resto da vida dela. Então, é super importante isso, gente. A gente tem que tomar as decisões pelos nossos filhos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles são crianças. E nós temos essa responsabilidade de pais. Tá aqui, ó. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Daí o autor fala, a autoridade concedida aos pais não implica a permissão para maltratar os filhos. A Bíblia é clara ao afirmar, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos podem ser provocados à ira por um pai de várias maneiras, e todas envolvem fracasso no autocontrole dos pais. A maneira mais comum de um pai provocar seu filho à ira é ele mesmo explodir de ira. E aí é um ponto importante também, né? Porque se a gente é chamado a guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, a ira tem que ser algo que a gente tem que primeiro nos tratar e também precisa tratar isso nos nossos filhos. Aqueles filhos que são irados ou que se iram com facilidade, tem que ser tratados quanto a isso também. E a gente, antes de tudo, tem que dar o exemplo para eles, não sermos pais irados. Aliás, isso é um ponto importante no que a gente vai entrar na sequência, sobre a disciplina física. Né? Quando a gente fala em disciplina física, a gente tem que tomar um cuidado excessivo com a nossa ira. A gente não pode disciplinar nossos filhos irados. É preferível que você adie a disciplina e deixe de estar irado do que você discipliná-lo enquanto você está irado. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A raiva pecaminosa e a fala ríspida apenas abrem um abismo de medo e ressentimento entre um pai e seus filhos. Pais e mães são responsáveis perante Deus pelo exercício de sua autoridade, e os pais são responsáveis por assegurar que essa autoridade seja exercida em honra a Deus e para a proteção dos filhos. Então, tá vendo? A autoridade é para a proteção dos filhos. Então, a gente tem que nos controlar, né? Ter autocontrole no momento de disciplinar nossos filhos. Nada de chegar e virar um tapão. A gente vai falar mais sobre isso, mas corrigir os filhos é algo que tem que ser feito de forma bastante lúcida, bastante sóbria. A gente não pode estar irado, não pode estar num momento de ira. E aí ele fala esse trecho aqui que é meio que um resumo do capítulo todo. Ele fala, existem 2 formas básicas de os pais atuarem sobre seus filhos para corrigir e reprimir seus pecados. A primeira delas é o castigo físico, a segunda, a repreensão verbal. Lendo outros livros, e infelizmente eu até procurei aqui, mas não consegui encontrar em qual livro foi que eu li isso, mas eu me lembro bem disso, que o
castigo físico, ele é bastante indicado para os primeiros anos da vida da criança. É aquela fase em que falar com a criança não adianta muito. Então ela precisa de um castigo físico, algo que mostre para ela, né, que ela sinta aquilo. E aí, a partir do momento que falar começa a fazer mais sentido para a criança, ela começa a responder mais ao falar, você pode ir abandonando o castigo físico e substituindo ele por repreensão verbal, né, até o ponto de que você não precise mais de castigo físico e simplesmente a repreensão verbal resolva tudo aquilo que precisa ser repreendido. E aí ele entra na repreensão física, que é o não reter a vara. E aí ele é bem claro quanto a isso, gente. Ó, por punição física estou me referindo à palmada. Segundo a Bíblia, bater em nossos filhos é absolutamente necessário para ajudar a conter seus pecados e ensinar sabedoria aos seus pequenos corações. A Bíblia diz, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E acrescenta, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. De fato, o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. E aí mais uma citação do Ted Tripp. Ele escreve que a palmada torna humilde o coração da criança, deixando-a sujeita às instruções dos pais. A correção torna a criança complacente e pronta a receber palavras de vida. É interessante sobre isso que também em outro livro, que eu não vou me recordar qual, mas que fez muito sentido para mim, que eu usei muito com meu filho homem, foi que a criança, quando você dá uma palmada na criança, ou algumas palmadas na criança, você cria uma marca para ela. Aquilo cria uma marca para ela ajudar a se lembrar que ela não deve fazer aquilo. Então, todas as vezes que eu disciplinava meu filho, eu trazia ele para perto e falava assim, filho, olha, você fez isso de errado, você sabe que isso desagrada a Deus, né? Então, agora eu vou te dar tantas palmadas, e daí isso eu fui de acordo com a idade dele, né? Porque quando é uma criança pequena, você dá uma palmada, 2 palmadas, isso resolve, mas quando ele vai crescendo, você precisa aumentar um pouquinho as palmadas para que aquela dor seja sentida por ele, né? E é importante que ele sinta a dor, né? Porque aquilo lá vai marcar ele, vai ajudar ele a se lembrar daquilo. Toda vez que ele for fazer aquilo, inconscientemente ele vai se lembrar, olha, eu fiz isso e tomei uma palmada, né? E daí isso vai ajudar ele a lembrar, ó, mas por que eu tomei a palmada? Porque isso desagrada a Deus. Então, e isso vai ajudar ele a não voltar a fazer aquilo. E eu me lembro que eu fazia isso e meu filho, ele ouvia, e uma coisa muito importante que eu sempre falava para ele olha, filho, eu sou pecador que nem você. O que muda entre eu e você aqui é que eu sou seu pai. Deus me mandou cuidar de você. Eu fui ordenado por Deus a cuidar de você. Então eu sou obrigado a fazer isso para criar essa marquinha no seu cérebro para que você lembre disso. E então eu dava os tapas e depois um abraço, né? Que é justamente os próximos passos aqui que ele fala no livro, né? Ele fala, procure a privacidade, são dicas, né, de como fazer repreensão física. Procure a privacidade, né, porque a intenção não é fazer ele passar vergonha, né, pública, né? Torne a ofensa conhecida, então você tem que explicar para ele o que ele fez de errado. Exija que a ofensa seja reconhecida, então você fala assim, olha, você entende que você fez errado? E aí você exerce, né, as palmadas
e daí você abraça e reconforta e exorta. E daí ele termina falando, repita conforme necessário. Né? Porque sempre que acontecer novamente, a gente repete esse ritual aqui. Ele comenta também, né, sobre esse versículo, né, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que significa estutícia? Estutícia é o termo que é usado para descrever a qualidade de ser estúpido, insensato ou a falta de inteligência. Refere-se a comportamentos ou ações que são considerados tolos, imprudentes ou carentes de sensatez. Ou seja, o que esse provérbio está falando? Que a criança é tola, ela tem falta de inteligência, ela é estúpida, é aquilo que a gente comentou, né? Ela não sabe escolher entre 2 bolachas e $1.000, né? É justamente aquilo. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Então vai fazer ela parar de ter estutícia. E aí eu peguei lá do livro do Ted Tripp, aliás, é esse livro que eu recomendo, tá, gente? Pastoreando o Coração da Criança. Se você tem filhos pequenos ou se vai ter agora, para mim o melhor livro para a criação de crianças é Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. Eles são 2 irmãos, os 2 pastores, os 2 escrevem muito bem, Paul Tripp e Ted Tripp. Mas esse livro do Ted Tripp, para mim, é sensacional. Ele tem 2 livros com nomes parecidos. Um chama Pastoreando o Coração da Criança e outro chama Instruindo o Coração da Criança. Mas eu gosto mais desse... Os 2 são muito bons, mas eu gosto mais desse aqui, Pastoreando o Coração da Criança. E ele nos dá algumas advertências quanto ao uso da vara, né? Então ele fala assim, olha, quando você for usar... Você deve usar a vara, mas isso não dá o direito a manter um temperamento descontrolado. Então, a ideia é que a hora que você vai usar a vara, você tem que ser muito sensato, tem que estar sóbrio, não pode estar irado, não pode estar descontrolado. Ele não dá direito de bater em seus filhos quando desejar. Lembra, a repreensão física, ela é feita para criar uma marca com a qual seu filho, que vai ajudar o seu filho a se lembrar. Não fazer aquilo que ele estava fazendo, né? Aquele pecado que ele cometeu. Então não é para bater a hora que você quer, é para bater a hora que precisa. Não é o extravasar da sua frustração. Então é aquilo, a criança quebrou um negócio caro lá da sua casa, você vai bater nele porque você ficou frustrado, né, de ter quebrado aquilo, né? Não é por isso. Você tem que repreendê-lo pelo pecado dele. Se houve pecado, ao quebrar isso aí, ele tem que ser repreendido pelo pecado dele. Não pela perda monetária, né? Ou sentimental. E também não é retribuição. Você não está batendo nele porque ele... É isso que a gente falou, né? Você não está batendo nele porque ele estragou alguma coisa, porque ele quebrou alguma coisa. Não é uma retribuição. Você está corrigindo o pecado dele. E, por fim, não está associado à ira. É aquilo que a gente falou também. E no outro livro dele, Instruindo o Coração da Criança, Ted Tripp nos traz um belo conceito sobre o uso da vara. Ele fala, a disciplina corretiva é uma missão de resgate, destinada a trazer a criança desviada ou incrédula de volta ao círculo de bênçãos, no qual os filhos honram e obedecem aos pais. É legal nesse livro que ele fala sobre esse conceito de círculo de bênçãos, que seria a ideia de que, olha, o seu filho, quando ele está te obedecendo, ele está dentro de um círculo de bênçãos, porque é aquilo que Deus deseja. Deus deseja que ele te obedeça, porque você é o pai dele, né? Então, filhos, em tudo obedeceis os vossos pais, né? E a hora que ele sai desse círculo de bênçãos, né, é quando ele desobedece você, quando ele peca.
E a ideia é que a repreensão, a disciplina corretiva, a ideia é trazer ele de volta para esse círculo de bênçãos, né? Então, como a gente estava falando, criar uma marquinha para ele lá no cérebro dele, que vai ajudar ele a lembrar, olha, não posso fazer isso, porque senão eu vou sair do círculo de bênçãos. E aqui, gente, apesar de usar o nome círculo de bênçãos, ele não tem nada de místico nisso, tá, gente? Não é nada de misticismo, tá? É só um conceito. Deus não quer nos capturar ou expor-nos ou fazer-nos pagar o que devemos. O seu alvo é tornar-nos semelhantes a Cristo. A disciplina que ministramos deve refletir o propósito santo que Deus tem para nós. Devem refletir a mesma humildade, paciência, longanimidade e esperança que o Salvador nos demonstra. Então, a ideia é que nós devemos agir para com nossos filhos assim como Deus age para conosco, né? Deus não quer nos capturar, nos expor e nos fazer nos pagar o que devemos, né? Se a gente tivesse que pagar o que a gente deve, a gente não dava conta, né? Mas o alvo de Deus é nos tornar semelhante a Cristo. Então, o nosso alvo, quando a gente está criando os nossos filhos, também deve ser tornar eles semelhantes a Cristo. Esse deve ser o nosso propósito. E tudo isso para quê? Repreender meu filho porque ele estava usando o nome de Deus em vão. E eu fui falar para ele e ele ficou espantado com isso. Ele falou, nossa, eu não sabia que não podia ficar falando o nome de Deus em vão, né? E eu falei, puxa, é uma coisa, na minha cabeça, né, eu pensei, é uma coisa tão básica, eu achava que todo mundo sabia isso, né? E fiquei surpreso, meu filho, quase 9 anos, não sabia, né? Hoje mesmo aconteceu isso. Então é importante a gente verbalizar as coisas. E daí ele fala o seguinte, enquanto escrevo isso, imagino alguns leitores treinados por bobagens psicológicas populares, revirando os olhos para essa ênfase na voz de comando e no reforço da obediência. Esses são sinais, muitos acreditam hoje, de um ego masculino inseguro. Então, o que eles falam, né? O que a psicologia moderna fala? Ah, se o cara fala muito forte, muito incisivo, é porque ele tem um ego inseguro. Ele é inseguro. Mas, de acordo com a palavra de Deus, esses são sinais de um pai que ama seus filhos. Filhos que são comandados por seus pais são felizes e confiantes, especialmente quando o pai provou que seu amor e seus mandamentos são guiados pelos preceitos da palavra de Deus. Tais crianças não são deixadas à própria sorte, pois são inevitavelmente ineptas e insensatas. Aquele provérbio que a gente já leu lá atrás. Mas têm suas vontades treinadas para obedecer ao bom e perfeito conselho das Sagradas Escrituras. E aí ele entra numa parte de aplicação. Quando o assunto é criar filhos, do que se trata o guardar? Ou seja, do que procuramos proteger nossos filhos? Primeiro, nós os protegemos da ameaça interna, sua própria tolice e pecado. Lembra? Primeiro a gente trata o coração deles. Mas em segundo lugar, nós os protegemos da ameaça externa, os caminhos de uma cultura cada vez mais perigosa. Então a gente precisa, além de cuidar do coração, né? Secundariamente, a gente tem que prestar atenção nos jogos de videogames deles, nos sites de internet, nos filmes e séries, nos programas de televisão, relacionamentos deles, o que eles estão aprendendo na escola. Tudo isso são ameaças externas que podem... não é isso que vai fazer o seu filho pecar, porque ele peca já sem isso. Mas isso pode ajudar ele a pecar. Pode acelerar o processo de pecado deles. E ele dá algumas aplicações aqui. Seja o policial mau, né? Então ele comenta lá que é legal que a mãe seja o policial bom, né? Que seja a boazinha, e que o pai seja o policial mau. Ele fala assim, ó,
Realmente é bom para nossas esposas quando elas podem dizer: continue assim e seu pai ficará sabendo. Se as crianças ficam pálidas ao pensar nisso, porque você é um pai piedoso e não zangado, algo muito bom está acontecendo. E ele fala também: mantenha o senso de humor. Então, ou seja, você não tem que inspirar respeito, né, mas ao mesmo tempo você também não precisa ser mal educado. Né? Você pode dizer, por favor, obrigado, e isso não vai diminuir a sua autoridade. Na verdade, só vai aumentar. A gente deve mostrar respeito por eles ao mesmo tempo que a gente espera que eles nos deem respeito. Aí ele fala: não provoque, e ele fala assim: aqui está uma regra que tento seguir com afinco. Sempre estarei a favor de meus filhos, mesmo que os esteja punindo. Nunca ficarei contra eles, nem falarei com eles com desprezo. Para meu pesar, já quebrei essa regra mais de uma vez. Então, o que os pais fazem quando pecam contra os filhos? Eles devem confessar seus pecados a seus filhos e pedir perdão, tratando-os como cristãos dignos de verdade e graça. A gente tem que lembrar que eles são, antes, como eu mandei hoje lá no grupo, né, antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. Então a gente tem que tratá-los como filhos de Deus. E quando a gente peca contra eles, a gente tem que pedir perdão também. E por fim ele fala: cubra tudo com oração. Quais serão os resultados de meus próprios pecados e fracassos como pai? Eu tremo ao considerá-los, mas me volto para 1 Pedro 5, 6-7, como o meu consolo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós, pais, e também das mães. A Bíblia diz, e isso faz toda a diferença. E aí, eu vou acrescentar algo aqui ao capítulo, que é o seguinte. Voltando lá, né, que a gente falou bastante sobre Gênesis já, né, mas voltando lá para Gênesis, a gente vê aqui, olha, em Gênesis 2:15, Deus colocou o homem para cuidar do Éden. Então ele botou o homem lá para cultivar e guardar, né, que jardim do Éden, as árvores, tudo, né. E depois Deus também fez todos os animais, ele pegou todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, trouxe para o homem, e ele pediu para o homem dar nome para esses animais, né? E quando existe um conceito interessante na Bíblia, que é o seguinte: quem dá nome é sempre aquele que manda, né? Aquele que é superior, né? Então, quando Deus manda o homem dar nome para os animais, Deus está falando para o homem que ele é superior aos animais e está falando para ele comandar os animais. Então ele colocou o jardim ao comando do homem, as árvores, as plantas, os minérios, colocou os animais ao comando do homem, e daí ele formou a mulher. E trouxe para o homem também, e para ser sua auxiliadora. Então ele colocou também a mulher sob o comando do homem. Mas não parou por aí. Está aqui, ó. No capítulo 4, ó, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Olha, eu achei interessante esse termo, né? Deu à luz. O que significa deu à luz? A criança ela é formada dentro da barriga da mãe, onde é escuro, né? E quando a mãe, quando ela nasce, né, ela sai para a luz, né, para o ambiente externo que é iluminado. Né? Então esse é o conceito de dar à luz. Né? Você está trazendo ele para a luz. Mas olha só o que a Eva fala: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Ou seja, eu ganhei um filho com o auxílio de Deus. Depois deu à luz a Abel também, né? Primeiro Caim, depois Abel. Mas olha que interessante, Deus está colocando também os filhos aos cuidados do homem. Deus falou para o homem cuidar do jardim, das plantas, dos minerais. Depois Deus falou para o homem cuidar dos animais.
Deus falou para o homem cuidar da sua esposa, da mulher, e agora Deus está falando para ele cuidar dos filhos. Deus trouxe o filho para ele e deu para ele cuidar. E você pode pensar assim, mas o filho não está falando aqui que Deus trouxe para ele e deu para ele cuidar, né? Mas olha o que está escrito aqui em Salmos. Davi fala aqui em Salmos: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E ele termina falando assim, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, irmãos, quando você tem um filho, é Deus quem está colocando esse filho na tua família. É Deus que está te dando esse filho para que você cuide dele. Assim como ele deu o jardim para ser cuidado, os animais para serem cuidados, a mulher para ser cuidada, ele está te dando um filho também para cuidar. Um filho dele, que ele está colocando sob sua responsabilidade para que você cuide. É sobre isso que o Davi Charles estava falando naquela frase que eu mandei hoje. É um filho de Deus que ele colocou sob a sua responsabilidade para que seja cuidado, para que você cuide como seu filho. Mas que no fim das contas é um filho de Deus. E aí, eu vou terminar com essa frase do autor, que é: assim os pais devem praticamente viver em oração, lançando as muitas ansiedades por nossos filhos em suas mãos amorosas, lembrando-se da fidelidade da aliança do Senhor e de seu próprio compromisso com nossos filhos. É muito reconfortante, irmãos, quando a gente se preocupa com nossos filhos, com coisas que a gente não consegue controlar, né? Tem muitas coisas que a gente consegue controlar e essas a gente é obrigado por Deus a fazer o melhor possível, mas tem coisas que a gente não consegue controlar. E é muito reconfortante nos lembrarmos de que nossos filhos, em primeira instância, são filhos do Senhor. Então, orar a Deus falando: olha, Senhor, cuida dos meus filhos. Não, Senhor, cuida dos seus filhos que estão a meus cuidados. E isso traz muito conforto quando a gente entra em situações como essas, que a gente não tem o controle sobre as coisas. E é isso, irmãos. Esse é um resumo aqui desse capítulo, com alguns ensinamentos a mais aí que eu tentei trazer, principalmente do Ted Tripp, lá, dos livros dele. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar a aula. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós mais do que pedimos, pensamos e infinitamente mais do que merecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez primeiramente filhos e que agora, na idade adulta, estamos tendo nossos próprios filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca sob nossa responsabilidade filhos teus para serem criados como nossos filhos. Abençoa-nos na criação de nossos filhos, abençoa cada um aqui que é pai, aqueles que ainda serão, abençoa na educação dos filhos, abençoa nas repreensões que precisarão dar aos seus filhos, abençoa na educação. Faz-nos, ó Pai, homens da maneira que o Senhor quer que sejamos. Abençoa-nos hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.